Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é sobre onboarding, sobre integração de colaboradores, também conhecido como boas-vindas de novos funcionários. Se você já ouviu algum desses termos, você sabe do que eu estou falando. É aquela série de atividades que a sua empresa prepara para dar boas-vindas ou colocar a bordo, né, aquele colaborador que está chegando agora. Se você tem interesse em desenvolver melhores práticas nesse tipo de solução, fica comigo nesse vídeo que a gente vai tratar de algumas dicas bem interessantes. Mas antes, eu peço para você se inscrever no canal e ativar as notificações para que você receba sempre os nossos últimos vídeos. Não se esqueça que a eLearning.Pro é a empresa que cria experiências incríveis de aprendizado e ensina você a produzir também. Deixe seu comentário, a gente gostaria de saber o que você achou desse vídeo. Participe da discussão e enriqueça o nosso conteúdo. Meu nome é Eduardo Leopoldi. Eu atuo no segmento de educação online aí já há mais de 15 anos e eu tive a oportunidade de fazer vários programas de onboarding, vários programas de integração para as mais diferentes empresas. E eu aprendi algumas coisas em comum com todas elas e eu quero trazer aqui algumas dessas dicas ricas que eu consegui levantar ao longo de todos esses anos e todos esses projetos. Estou aqui sempre com o meu caderninho de anotações, com o meu esboço, com as minhas dicas e estou pronto para a gente mergulhar de cabeça nesse assunto, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que, bom, o termo onboarding, né? Ele é a tradução em inglês do que significaria trazer a bordo. Então, realmente é colocar a pessoa a bordo e fazer com que ela esteja performando dentro aí, né, do grande navio que é a sua organização, certo? Então, esse programa pode ser chamado de integração, programa de boas-vindas, enfim. Já pincelei isso aqui um pouco agora há pouco, né? Que realmente você vai ter diferenças de termos, mas estamos falando das mesmas coisas. Os programas de onboarding, os programas de integração, eles não são considerados um tipo de treinamento tradicional, tá? Não é um tipo de curso online que você faz e simplesmente oferece na sua plataforma. Ele tem uma ambição um pouco maior, né? Que é realmente de colocar uma pessoa que está entrando dentro da sua empresa agora, né? Encaixando ela dentro da dinâmica da sua organização e fazendo com que ela dê resposta e trabalhe direito o mais rápido possível, tá? Então, até parece até uma coisa um pouco assim, né? É cruel falar, mas realmente você está dando as boas-vindas para a pessoa, mas já quer que ela realmente sim incorpore na dinâmica da empresa e comece a gerar resultado o quanto antes. Enfim, essas coisas são assim, né? São assim mesmo. Então, a integração, ela não é uma atividade tão simples, né? Ela realmente requer uma mudança de postura, realmente de colocar a pessoa para ser protagonista, e nós sabemos, todo mundo aqui, imagino, já passou por isso, como que é ser novato no emprego. Como que é começar numa nova posição, numa nova empresa, num novo bairro, num novo restaurante, né? Muda tudo. Então, estar num novo emprego, para o colaborador, é uma atividade um pouco estressante, empolgante, mas ao mesmo tempo repleta de ansiedades. Então, geralmente, você não quer chamar muita atenção. Você quer ficar na sua, você quer comer pelas beiradas, né? E a empresa precisa que você se sinta à vontade para que você possa performar, para que você possa dar o seu melhor. Então, dentro desse universo, acho que ficou claro para vocês que realmente o programa de integração é muito diferente de um curso, assim, né? Não é simplesmente passar um conteúdo para a pessoa e esperar que ela realmente comece com o pé direito na empresa. Então, eu desenhei aqui, né, baseado na minha experiência, 3 vertentes, 3 pilares que toda atividade de onboarding ela se baseia, tá bom? Então, o recorte que eu fiz é o seguinte: você tem uma parte de conteúdos que são culturais, você tem uma parte de conteúdos que são funcionais e você tem um componente muito importante que é social, ok? Então, toda integração ela tem que levar em conta esses 3 elementos: o elemento cultural, o elemento funcional e o elemento social. E é o que eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês, tá? Falando um pouquinho sobre o elemento cultural, o que eu estou querendo dizer? É a empresa conseguir inocular no novo colaborador o jeito de ser e de agir, né, na organização. Então, você precisa, por exemplo, mostrar a história da empresa, você tem que ter uma linha do tempo, você tem que mostrar quem é o board de diretor, você tem que mostrar a missão, visão, valores, tem que mostrar as filiais, tem que dizer onde que a empresa está, para onde ela quer ir, de onde que ela veio, enfim, quais são os valores, certo? Então, aqui você tem um conteúdo rico de cultura para passar para a pessoa. Não tem jeito, você vai ter que passar para ela de alguma forma, tá? E num primeiro momento, no nível mais superficial, você pode passar um vídeo
vídeo, você pode mostrar uma animação, você pode fazer um podcast, você pode fazer uma linha do tempo, uma interatividade. Você decide como você vai apresentar isso para o seu colaborador. Mas é importante que você saiba que isso é um conteúdo novo, tá? E ele vai ter que, de alguma forma, absorver esse tipo de material. Então, estamos falando do elemento cultural, tá? Ao mesmo tempo, e não menos importante, é importante que o colaborador ele se organize em termos funcionais. Então, ele precisa saber como que faz para ele marcar o cartão de ponto dele, ele precisa saber como que ele faz para solicitar vale transporte, vale refeição, benefícios do colaborador diversos, tá? Onde que ele encontra, onde que ele acha isso, se ele precisa alterar, para onde que ele, com quem ele conversa, porque cada empresa tem o seu jeitão, sua maneira de fazer as coisas. Então é importante que ele tenha um lugar para encontrar as informações sobre isso. Como que você pode fazer para mostrar para ele como fazer essas coisas? Bom, você pode ser superficial, mandar uma lista de tarefas, enfim, mostrar como ele faz as coisas, ou você cria um repositório de conteúdos onde ele possa consultar on demand. Tá? Então você pode criar um tipo de conteúdo que primeiro ele tem que ver tudo, né, completinho, na ordem certa, mas que depois ele tenha fácil acesso novamente para tirar dúvidas. Você pode, em vez de fazer descrições textuais do que a pessoa tem que fazer e onde ela tem que fazer, você pode fazer capturas de vídeo e tutoriais de sistema, mostrando literalmente onde ele tem que clicar, onde ele tem que abrir, onde que ele tem que preencher, para fazer o uso desses recursos mais funcionais que a gente está falando aqui. Ficou claro isso? Então, se no elemento cultural a gente está falando sobre aspectos um pouco mais morais, um pouco mais intangíveis, né? Aqui no funcional a gente está falando do dia a dia. E ambos são tão importantes quanto, né? É importante o fazer e o fazer direito, né? Ou seja, dentro dos limites da organização. Então, esses dois componentes eles são muito importantes, você não pode deixar de abordar ambos no seu programa de integração, no seu programa de onboard. Beleza? Agora vamos para o terceiro elemento, que é um elemento um pouco mais sutil, ok? Que é o elemento social. Como eu falei lá atrás para vocês, nem sempre é fácil estar no novo emprego. Seja você uma pessoa de fácil socialização ou não, ou se você for introspectivo, também vale, é difícil você estar num ambiente novo com pessoas diferentes. E não é só a questão das pessoas serem diferentes, os termos usados são outros, né? A terminologia é outra, as piadas internas são outras, as siglas são outras, os nomes todos são diferentes. Então, você precisa de alguma forma fazer a pessoa se ambientar nesse aspecto social. Alguns são mais fáceis de você fazer digitalmente, outros são quase impossíveis, certo? Então, aqui, no aspecto social, eu não abro mão de você ter algum tipo de atividade presencial, tá? No mundo real, para que a pessoa consiga, por assim dizer, experimentar a interação humana com seus colegas, certo? Então, deixa eu ser um pouco mais direto, deixa eu ser um pouco mais prático. Nos elementos sociais, eu acho que é importante a pessoa, por exemplo, aprender o vocabulário do novo lugar onde ele está se encontrando, tá? Então, localizações, práticas, costumes de happy hour, por exemplo, ou agenda de happy hour, mostre isso para os novos colaboradores. Se a empresa tem alguma prática não oficial, mas que é tolerada, sei lá, um cantinho do cigarro, o cantinho do café, o cantinho do lanche e tal, mostre isso para a pessoa, tá? Para que ela se sinta inserida. Sempre que possível fazer isso no mundo real, faça, né? Então, claro, eu venho do segmento de aprendizado digital. O componente cultura, o componente funcional, as dicas que eu vou te dando aqui, você pode fazer no formato digital. Mas no social, eu acho que tem um pezinho aí de elemento humano que não tem como você fugir. Eu acho que vale a pena você pegar na mão, mostrar a pessoa no mundo real, sabe? Para que a pessoa se sinta integrada de uma maneira mais eficiente. Gente, esses são os 3 pilares que eu enxergo, tá? Cultural, funcional e social. Para mim, esses 3 aspectos são muito importantes e os 3 têm que estar em dia para a pessoa se sentir em casa, se sentir apta para dar o seu melhor e performar o melhor possível dentro da organização. Não se esqueça, não é só uma questão da pessoa performar direito e ser mais eficiente. Também tem a ver com satisfação no trabalho, tem a ver com o clima da empresa e tem a ver, inclusive, com o turnover, ok? Então, colaboradores que estão se sentindo bem integrados no primeiro ano,
tem muito menos chance de aceitar uma outra proposta. Muitas vezes o colaborador que entrou na sua empresa agora está em 2, 3 processos. Ele pode ser aprovado amanhã ou depois em um desses processos. Será que ele vai se manter leal à sua empresa? Ou será que ele vai pular do barco na primeira oportunidade? Então, o onboarding feito do jeito certo tem um potencial muito grande de segurar esses bons talentos e não desperdiçar todo o trabalho de recrutamento e seleção que foi feito anteriormente para essas pessoas. Beleza? Bom, eu queria terminar esse vídeo com algumas observações, com algumas perguntas comuns, tá? Que todo mundo que fala comigo sobre onboard acaba falando sobre esses assuntos. Então, por exemplo, uma pergunta muito comum é a duração do programa do onboarding, tá? Quanto tempo que ele tem que ter, né, de duração de acontecer do começo ao fim? Tem empresas que fazem um onboarding rapidinho, express, 1 mês, tá? Então, em 1 mês, eles apresentam todos os conteúdos, fazem um feedback e beleza, libera todo mundo e está todo mundo pronto para trabalhar. É normal isso, tá? Na maioria das empresas hoje. Eu acho esse prazo curto, tá? Eu acho que você precisa ter pelo menos 3 meses de atividades. Poxa, Eduardo, mas 3 meses de atividade não é muita coisa? Não estou falando que você tem que ficar com a pessoa exclusiva fazendo outras coisas que não o trabalho dela, né? Não, a minha ideia é que você coloque as pessoas rapidamente para trabalhar, mas que você tenha um acompanhamento de pelo menos 3 meses para ver como ela se adaptou, tá? Até porque 3 meses é o tempo de experiência, né? Então, é interessante que ao final dos 3 meses você tenha certeza de que a pessoa está satisfeita, que ela pretende continuar na empresa, enfim, que os próximos passos podem ser dados e aí o relacionamento fica, de fato, mais sério, né? Outra informação que eu tenho para trazer para vocês é que muitas empresas têm um programa de onboarding de 12 meses. 12 meses. Então, para algumas empresas que têm a capacidade de fazer esse tipo de investimento, eles consideram importante, consideram relevante estar 12 meses acompanhando o seu colaborador, tá? Então pense nessa hipótese. A minha ideia aqui não é sobrecarregar vocês, os seus departamentos de RH, mas pense em ter um plano, né, com um horizonte um pouco mais longo, porque pode ser benéfico para você encontrar de repente alguns desvios e garantir que aquele novo colaborador está bem integrado e está pronto para deslanchar numa carreira dentro da sua organização, beleza? Eu tenho só uma última observação também que outras pessoas já me questionaram, se é possível fazer um programa de onboarding totalmente online, né? Bom, eu sou suspeito para falar, eu sou do segmento de aprendizado digital, tá? Então eu sempre vou priorizar o digital e as vantagens do digital, estou cansado de falar sobre elas, mas no caso do onboard eu considero importantíssimo vocês terem alguma atividade presencial, tá? Eu falei para vocês do componente social, mesmo em tempos de pós-pandemia, de trabalho remoto, é importante que a pessoa tenha um núcleo que ela possa girar e gravitacionar, um centro de gravidade que a pessoa possa girar, né? E possa ter referência cultural da empresa, ter referência do quartel-general dela, né? E de onde estão localizadas as coisas, e quem são seus colegas, quem são seus pares, quem é o chefe, quem é o subordinado. E aí não tem muito para onde correr, né? Então a minha recomendação profissional é que programas de onboarding são tipicamente programas blended, ok? Blended learning na veia, ou seja, parte do conteúdo digital, parte do conteúdo presencial. Para mim, se eu tivesse que escolher todos os programas da empresa, qual seria blended? Seria com certeza o programa de onboarding, tá? Então, pessoal, ficam essas minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado e que que essas informações sirvam como inspiração para os seus programas de onboarding também. Eu, por enquanto, vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Até logo e até a próxima. Tchau, tchau.